Olá, está começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes aqui da TV Boas Novas, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Eu sou Marcos Grava, presidente da missão, e junto com Fábio Marques e Jorge Marques Júnior traremos para você as principais informações do esporte. E hoje o programa está recheado de atrações. Nós temos no Atleta por Ele Mesmo a história de Leandro Guedes, piloto de Fórmula 4, que está fazendo sucesso na Inglaterra. Também no Atletas em Campo você vai conhecer a história de Fábio Mica, líder do grupo local da cidade de Campinas. Tem ainda Mundial de Handebol, o Novo Basquete Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior e muito mais. E para comandar esse programa está aqui ao meu lado Jorge Marques Júnior. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. Você que de repente está no Rio de Janeiro, hoje é feriado, mas não tem problema. Você está aí na sua casa, manda um aviso aí pelo Facebook para a galera, para poder assistir que o Atletas no Ar. Também lembro para você mandar um e-mail para a gente no atletasnoar@boasnovas.tv. Enfim, a gente vai sempre lembrando a você que você pode participar com a gente e interagir com a gente. E além do Jorginho também está aqui Fábio Marques. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, graças a Deus, muito bom ter a sua presença, muito bom ter a presença de você que está assistindo a gente em casa. Quero te lembrar que se você por acaso perdeu o nosso programa às 2 horas da tarde, você pode nos assistir na reprise às 10 horas da noite, após o Cabeça, às 11 horas, após o Cabeça pra Cima aqui na TV Boas Novas. Também no YouTube da TV Boas Novas, na quinta-feira o vídeo vai estar lá e você pode assistir de novo as matérias, também compartilhar nas suas redes sociais. E para começar o programa já abençoando quem está em casa, Fabinho, como é que faz para ganhar esses prêmios aqui? atletasnoar@boasnovas.tv, o e-mail que está na sua tela. Você pode participar do nosso sorteio que todas as semanas a gente faz, Bíblia, boné, squeeze, camisa. Esses produtos todos também estão à venda lá no site dos Atletas de Cristo, também vai aparecer na sua tela. Lá também mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo e você pode também comprar esses presentes legais. Muito bem, vamos começar então nosso programa já com um testemunho muito legal. Vamos ouvir a história de Leandro Guedes, piloto de Fórmula 4 que está fazendo sucesso na Inglaterra. Meu nome é Leandro Guedes, tenho 18 anos, participo do automobilismo, sou piloto da Fórmula Ford Clássica. Eu sempre assistia corrida desde os 4 anos, assistia com meu pai final de semana, Fórmula 1 na Globo e tudo mais. E aí com 9 anos surgiu a oportunidade, a gente foi a um shopping com a minha irmã e minha mãe, e aí para esperar elas fazerem as compras a gente foi dar uma passeada no estacionamento e achamos um cartódromo lá e estava tendo uma escolinha, uma aula, e perguntaram se eu não queria participar. Aí eu decidi participar, comecei a fazer as aulas e tudo mais. 2 meses depois fui chamado para fazer um campeonato e aí fui subindo de categoria aos poucos. Foi uma trajetória no automobilismo, é bem complicado você ir subindo de categoria, mas nesse iniciozinho é um pouco mais fácil porque o orçamento é quase o mesmo, então você vai subindo conforme você vai sendo campeão e tudo mais. Aí aos poucos você começa a ter que depender de orçamento e tudo mais, que é uma coisa muito complicada no automobilismo. A coisa mais complicada é patrocínio. Você sempre está dependendo da equipe, depende do carro, depende da pista. Às vezes seu carro se adapta a uma pista melhor, a outra ele não vai tão bem. E você vai dependendo disso ao longo da temporada. Tem pistas que você realmente não consegue lidar tão bem com o carro assim, a equipe não encontra o acerto melhor, mas isso a gente tem que ter muita paciência e esperar em Deus, porque Ele é a solução. Com cerca de 12 anos, após ser campeão carioca de kart, surgiu uma proposta de eu poder ir para a Europa. Surgiu um empresário dando uma oferta bem irrecusável, mas tinha uma condição: eu teria que tirar o Cristo Salva do meu carro, que é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum. Recusando essa proposta, ele disse que eu nunca mais chegaria na Europa, nunca teria a menor oportunidade de chegar ao monoposto. E 2 anos depois eu fui campeão brasileiro de Fórmula Ford no Sul e brasileiro. E depois surgiu a oportunidade de eu fazer parte da equipe do Alex G. Ribeiro, Jesus 6 Racing Team, lá na Europa, na Inglaterra, na Fórmula Ford Clássica inglesa. E é muito importante continuar levando o nome Jesus Saves para as pistas. Eu sempre fui de uma família crente, nasci na igreja, mas aos poucos fui começando a me interessar mais. Consegui bater um papo com o Alex me deu uma boa moral quanto à espiritualidade, ele me deu uma ajuda muito importante nessa parte. E aí comecei a aceitar cada vez mais Jesus no meu coração. É muito importante, assim, uma coisa que eu não abro mão é minha família e Deus. E é muito importante poder continuar levando essa mensagem que o Alex levou há um bom tempo atrás e agora poder dar continuidade a isso, né? Algo muito importante. E assim, a gente vai nos autódromos, o pessoal distribui
protetor auricular por causa do barulho muito alto, e dentro desses protetores tem uma mensagenzinha, um provérbio, um salmo, algo assim bem simples para poder continuar evangelizando, e ainda assim eu ainda levo na minha carenagem nos dois lados Jesus Saves. Eu sou o Leandro Guedes e também sou atleta de Cristo. Esse foi Leandro Guedes, o jovem piloto de Fórmula 4, que caiu no Congresso. Foi uma sensação, né, Fabinho? Sensação. Foi muito legal conhecer o Leandro, assim, uma história muito impressionante. Eu não conhecia absolutamente antes desse dia, mas quando ele deu o testemunho dentro do Congresso, eu até comentei com o Jorge, falei, cara, a gente tem que entrevistar ele, porque essa história é muito boa de ser contada. Agora, você sabe, Jorginho, que como presidente de Atletas de Cristo, o meu desejo e sonho é que a gente tenha outros atletas com esse mesmo peito. Colocar no seu próprio macacão e no carro a inscrição Cristo Salva não é para qualquer um, não. É verdade, você pôde ver aí na matéria que ele recusou, inclusive em um momento da carreira, quando era muito importante um patrocínio, ele recusou o patrocínio financeiro de uma pessoa que pediu que ele tirasse, a condição para dar o patrocínio era que ele tirasse o nome de Jesus do carro dele, e ele não aceitou. Novo como é, imagino que o pai dele também, ele mesmo falou que veio de uma família cristã, imagino que o pai também tenha dado o suporte ali, ele recusou essa oferta e Deus tem providenciado os patrocínios, já que é uma carreira que depende muito dessa questão financeira, né? Foi realmente um prato de lentilha que ofereceram para ele, mas ele ficou firme e Deus tem honrado, né, Fábio? Deus tem honrado, e é muito importante a gente sempre ter isso. A sua carreira é importante enquanto atleta, mas acho que honrar Jesus vem primeiro. E quando você coloca Jesus à frente dos seus projetos, ele abençoa, e é isso que ele tem feito com o Leandro. E é muito legal ver. Eu espero ver o Leandro ainda alcançando voos mais altos. Ele tem vencido etapa após etapa, campeonato após campeonato. Inclusive, na matéria ele não falou isso, mas no testemunho ele comentou que depois que ele venceu o primeiro torneio dele na Fórmula Ford Clássica, a foto do carro dele, justamente com a carenagem do lado onde estava o Cristo Salva, ficou na capa do site da Fórmula Ford. Você entrava na Fórmula Ford, é o carro Cristo Salva. Ficou lá um ano na frente do site. Talvez tenha sido o testemunho que mais nos surpreendeu, assim. É verdade. Porque nós não esperávamos um garoto tão jovem, assim, ter um testemunho tão legal. É verdade. E a nossa expectativa é que você que também nos acompanha aqui no Atletas no Ar e gosta de esporte, pratica esporte, tenha a mesma coragem de testemunhar Jesus acima de qualquer circunstância. Bem, é hora de falarmos de esporte. O Mundial de Handebol do Catar, o Brasil venceu o seu primeiro jogo contra a equipe de Belarus ontem por 34-29 e respirou no grupo A da competição. O próximo adversário é a Eslovênia, amanhã ao meio-dia. Bom, a seleção fez um grande jogo, acho que a gente estava esperando que isso fosse acontecer. O Brasil perdeu os dois primeiros jogos, enfrentou a Espanha, campeão do mundo, e o Catar, donos da casa, com muitos jogadores naturalizados. Essa foi a primeira boa partida da seleção, venceu por 34-29, excelentes atuações do Borges e do Chiufa, fizeram 16 desses 34 gols, 9 gols para o Borges, 7 para o Chiufa. Para não confundir, o Brasil está jogando aí de amarelo. O Brasil está de amarelo. Isso. Olha que belo gol. O Brasil, essa é a terceira vitória do Brasil sobre times europeus em campeonatos mundiais. O Brasil tem uma dificuldade de vencer times da Europa, mas conseguiu fazer uma grande partida contra a Belarus, que é a antiga Bielorrússia, agora está na moda chamar de Belarus. O Brasil teve uma dificuldade, como você pode ver nessa imagem aí. Belarus joga num sistema de defesa 6-0. Normalmente, não sei se você está acostumado a assistir handball, existem tipos de defesa 5-1, em que 5 jogadores ficam atrás daquela linha de defesa e um jogador fica fora tentando roubar, tentando interceptar. Mas Belarus joga 6-0, todo mundo ali atrás daquele campo. Então o Brasil precisa muito jogar essas bolas lá pela ponta para conseguir entrar. Conseguiu fazer isso, principalmente com o Chiufa, fez uma grande partida e o Brasil conseguiu sua primeira vitória. O Brasil jogou muito bem, né? Até na motivação que mostrava dentro de quadra. Nos primeiros jogos não tinha demonstrado tanta vontade, digamos assim, garra para poder conquistar. O Felipe Borges, como você falou, fez 9 gols e ele já tem 613 gols pela seleção brasileira. Meu Deus, é um Pelé. É um grande artilheiro da seleção, o ala da seleção, o Felipe Borges, e que não só no ataque demonstrou essa qualidade, mas também na defesa. Ele marcou o melhor jogador do time adversário e também anulou esse jogador durante boa parte do jogo. O jogador até ficou um pouco irritado em alguns momentos, porque não conseguia no ataque mostrar e conseguir e converter em gols os ataques de Belarus, e isso ajudou também a seleção, que jogou muito bem na defesa,
também. E você também falou em no ataque. defesa, acho que um grande destaque, a gente tem que fazer tanto os 2 primeiros jogos quanto desse é a atuação do Bombom. Nosso goleiro realmente, um bombom assim, serenata de amor. Eu acho que o melhor bombom que tem é esse. Ele está jogando muito bem, fazendo grandes defesas. Contra a Catar e contra a Espanha ele já foi muito bem. O Brasil perdeu com uma vantagem assim, muito pequena dentro dos parâmetros do handball, logicamente. E ontem, mais uma vez, fez uma grande partida. Agora, como ex-jogador de handball, eu estou aqui surpreso e muito feliz de ver vocês comentando, porque alguns anos atrás isso era impossível acontecer. Jornalistas comentarem com propriedade. Mas aqui o handball. 6051, realmente pouca gente sabe disso. Pois é, agora os méritos também vão para a comissão técnica. Eu vi ali o Washington, que foi um dos meus treinadores, e também o espanhol Jorge, que tem feito um trabalho excelente na seleção, né, Fábio? Sem dúvida, acho que é uma evolução. Acho que a gente comentou isso no programa da semana passada, em que a gente esperava que o Brasil conseguisse mais do que o 13º lugar, que foi a melhor colocação do Brasil. E acho que isso é um caminho de evolução. O trabalho que a seleção feminina fez, de chegar a ser campeã, isso está se refletindo também no futebol, no handball brasileiro masculino. Eu acho que a gente espera que isso aconteça daqui para frente, até a chegada nas Olimpíadas, em que o Brasil já está classificado, que a gente consiga ter uma evolução, fazer boas partidas, vencer, jogar de igual para igual com seleções europeias, como jogou bem contra a Espanha, como jogou contra o Catar. Eu acho que o Brasil precisa ter esse caminho e acho que é fundamental que a comissão técnica esteja presente. É, uma boa comissão técnica, como nós temos no feminino, o masculino já tem, mas talvez seja necessário também que os jogadores joguem na Europa, assim como o feminino, né, Jorge? Essa experiência que a gente vê muito no futebol e no vôlei também, até no basquete também, mas principalmente no vôlei e no futebol, não deixa de ser uma experiência muito positiva para as nossas seleções. O jogador vai à Europa ou vai a outros continentes. Principalmente na Europa, o handball é muito forte, né? E adquire assim, novas formas de enxergar o jogo, novos modos, novas táticas, maneiras de se portar dentro de quadra, diferente do que a gente tem aqui. E não melhor ou pior, mas diferente. Isso agrega para a qualidade do jogador no geral. É o caso do próprio Borges, que joga na Europa e foi eleito ontem o melhor jogador da partida. Vamos ver como ficou a classificação, então, até o momento. O grupo do Brasil, o grupo A, tem o Espanha, Eslovênia e Catar à frente do Brasil. Lembrando que os 4 primeiros se classificam. Então o Brasil ainda tem uma boa possibilidade de classificação. Tem a Espanha na frente, sem dúvida. A Eslovênia, que é o próximo adversário do Brasil, que é amanhã. E na sexta-feira o Brasil enfrenta o Chile, que por enquanto não venceu ninguém. E a gente está esperando que vencendo o Chile a gente consiga essa classificação, mesmo que seja em 4º lugar. O ideal, de repente, conseguindo uma vitória contra a Eslovênia, já deu uma segurança bem moral, né? Isso pode permitir que o Brasil saia em terceiro na chave e facilita na próxima fase. Bem, o assunto agora é o Novo Basquete Brasil e o atual campeão, Flamengo, venceu o Liga Sorocabana por 98-73 e assim se aproximou dos líderes. Vamos ver como está a tabela dessa competição. O Flamengo ganhou uma posição, saiu de 4º, passou o Minas, foi para 3º, temos o Limeira na frente, Bauru em 2º, e aí o Minas que eu mencionei em 4º. São José e Franca têm o mesmo aproveitamento, estão ali em 5º e 6º, assim como o Mogi das Cruzes, 60% em 7º lugar. Paulistano vem em 8º com 52% de aproveitamento. Virando a página, o Pinheiros em 9º, Palmeiras em 10º, surpresa é o Brasília que não consegue sair da 11ª posição. Macaé Basquete em 12, Basquete Cearense em 13º, Uberlândia em 14º, Rio Claro 15º e a Liga Sorocabana perdeu para o Flamengo, continua em último com 12% de aproveitamento. Flamengo, que nunca tinha perdido para a Liga Sorocabana na sua história, não foi dessa vez que perdeu, mais uma grande partida, principalmente dos nossos estrangeiros. Herman com 23 pontos, lá Provitola com 17, Mense com 19, somaram 59 dos pontos do Flamengo. São 12 derrotas seguidas da Liga Sorocabana, está realmente fazendo um campeonato assombroso, uma coisa pavorosa de se ver. O Flamengo que não jogou com Benítez e Marquinhos, para dar uma poupada no time que começa a disputar nessa semana a Liga Libertadores, Liga das Américas, a Libertadores do basquete. Vai enfrentar o Malvin do Uruguai, Leones de Quilpe, do Chile, desconheço esse time, e os Pioneiros de Quintana Roo, do México. Desconheço esses dois times, só conheço o Malvin do Uruguai. O Flamengo está embarcando para essa primeira fase. O Flamengo que vem nessa maratona há um bom tempo, né? Entre campeonato estadual, o campeonato estadual no Rio é bem fraco, mas aí tem o campeonato nacional, tem a Liga das Américas, o Mundial, como jogou, vem nessa sequência muito forte de jogos. A gente chega agora no NBB na metade do campeonato, né? Nós vamos ter agora já o segundo turno, e acho que o destaque já para esse primeiro jogo do retorno é o jogo do Brasília com o Bauru. Sim. O Bauru que é o segundo lugar e vem simplesmente de 10 vitórias seguidas. Das suas 13 vitórias no campeonato, 10
foram em sequência. Uma coisa parecida com o Liga Sorocabana, só que ao contrário, só que ao contrário, todo só que o positivo ao contrário da Liga Sorocabana. E o Brasília, que a gente sempre fala aqui, que é um que poderia estar fazendo um campeonato tem melhor. Um pouco de que tem nome, né, que tem bons e jogadores. Um bom investimento também. Um bom investimento e vem de 2 derrotas seguidas e sempre se mantendo ali na segunda parte da tabela. Mas, de qualquer forma, o Brasília no primeiro turno foi um dos poucos que conseguiu ganhar do Bauru. Então, isso, de repente, aí é uma estatística para que o Brasília tente se recuperar no segundo turno. Muito bem. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta, Atletas em Campo tem o UFC. Fica aí, voltamos já já.